ninguém gosta de passar fome. Ninguém é social e simpático quando está com fome. Ninguém tem muita empatia com os outros quando está com fome. Ninguém tem muito bom humor quando está com fome. E ninguém consegue relaxar de fato quando está com fome. Fome não é estilo de vida. E muito menos fome não é necessário, não é um pré-requisito para você emagrecer e muito menos para você manter a boa forma. E eu vou te contar mais o porquê disso neste vídeo. Então, se esse tipo de coisa te interessa, deixa um like para mim, eu rodo a vinheta e a gente já começa. Tudo bem, pessoal? Rodrigo Polesso aqui, pesquisador independente de ciência nutricional e do exercício desde 2009 e autor do livro best-seller Este Não É Mais Um Livro de Dieta. Eu vim aqui toda semana contar para vocês a verdade sobre estilo de vida saudável, saúde, emagrecimento, nutrição e exercício físico, tudo baseado em ciência, tudo na lata mesmo. E pessoal, fome não é estilo de vida. Então por que tem tanta gente por aí sugerindo que a gente basicamente viva com fome para poder só assim manter a boa forma? E sabe outra expressão que significa fome também? Déficit calórico. Ou seja, viver consumindo menos calorias do que o necessário para o seu corpo. E muitos por aí promovem a ideia que você pode ser completamente flexível na sua vida desde que você coma em déficit calórico, desde que você coma menos calorias do que o seu corpo quer para você manter a sua boa forma. E pessoal, fome é um dos instintos mais profundos, mais fortes que nós temos como espécie, está programado, é escrito a pedra nos nossos genes, durante toda a nossa evolução, nas profundezas do nosso organismo. Então a ideia de você ter que viver com uma sensação crônica de fome, não aquela fome assim que eu quero comer as paredes, mas aquela sensação de fome, sabe, por baixo dos panos, constantemente como estilo de vida, comendo sempre em déficit calórico, eu acho abismal que muita gente faz isso. E pior ainda que muita gente continua recomendando isso para as pessoas. Além do mais, pessoal, ao você cortar as calorias e comer cronicamente em déficit calórico, você faz com que o seu corpo comece a o quê? A racionar energia. Eu já morei no norte, no meio do Mato Grosso, lá em Rondônia, no passado, e eu lembro que energia elétrica não é uma coisa que tinha todo dia e sempre ao longo do ano. Tinha pouca oferta de energia elétrica na época, então o que a cidade fazia? A cidade racionava energia. Ou seja, desligava a energia em alguns bairros da cidade em certos horários durante a semana para que todo mundo pudesse ter um pouco de energia pelo menos. E é justamente isso que o corpo faz também quando você começa a ofertar uma quantidade aquém do necessário de calorias, ou seja, comendo menos, ficando em déficit calórico. O corpo começa a racionar energia, começa a promover a conservação de energia. O que acontece daí? Tem algumas coisas no corpo que são consideradas supérfluas quando a gente está falando em sobrevivência. Por exemplo, eu falei empatia, bom humor, libido, né, sexual também, a própria racionalidade mais alta, o pensamento mais elevado também é um supérfluo, né? O que é mais prioridade no caso é você estar vivo, né, e querer e ter energia para encontrar comida. Então essas coisas como empatia, como falei, de você ser uma pessoa sociável, isso é considerado supérfluo se você está passando fome, se você está cronicamente em déficit de energia. Então você não quer programar seu corpo para esse aspecto, programar seu corpo para desligar essas funções que são muito boas, né, mas desligar elas simplesmente porque tem que focar a energia no que é mais importante. Você não quer seu corpo racionando energia. E outro efeito colateral disso é que esse racionamento de energia ou essa constante oferta de menos energia que o corpo quer, promove o quê? A redução da sua taxa metabólica, regula a sua tireoide fala para o corpo, o hipotálamo fala para a tireoide fala para o corpo, pessoal, vamos gastar menos energia, porque não tem tanta energia assim chegando, então a taxa metabólica vai reduzindo, tende a reduzir cada vez mais ao longo do tempo também. Então a gente não quer programar o corpo para conservar energia, a gente quer rodar todos os sistemas do corpo com 100% de capacidade, ser o melhor ser humano que nós queremos ser. E para isso nós precisamos ofertar uma quantidade adequada de energia. É como a gente ficar andando de avião com combustível de mobilete. Não dá, a gente quer andar de avião com combustível de avião, para a gente poder curtir todas as comodidades, todas as características, todos os privilégios
de uma viagem do avião. Então a gente não quer desligar sistemas no corpo, a gente quer fazer com que o corpo rode com sistemas todos otimizados. E claro, parte disso é ter uma boa forma também otimizada. E de onde vem a ideia mais ou menos de você só conseguir manter a forma se você está em déficit calórico, na verdade? Bom, isso vem de uma necessidade criada por uma dieta de porcarias. E veja, talvez você já tenha visto por aí, tem vários influencers ou pessoas por aí que se esbaldam mostrando vídeos comendo hambúrguer, enchendo a cara de batata frita, comendo pizza o tempo inteiro e mesmo assim são super mega fit, na verdade? Bom, esse tipo de estilo de vida, se for verdadeiro, né, porque muitas vezes eles mostram coisas que não são verdadeiras, mas se for verdadeiro, gera necessidade de você comer sim em déficit calórico, porque se você comer desse jeito sem pensar nas suas calorias, você vai explodir. Então veja, não é o déficit calórico em si que permite que você tenha uma dieta ruim, mas é essa dieta ruim que basicamente exige que você viva em déficit calórico, a menos que você queira explodir em tamanho. E na boa, por 99,9% do tempo da nossa espécie aqui nesse planeta, nós nunca precisamos pensar em calorias, até porque a gente não sabia o que caloria significava até não muito tempo assim atrás, e mesmo assim nós curtimos a boa forma e curtimos todo esse estilo de vida mais tranquilo antigamente. Então você tá com fome? Pô, vai lá e come. Ah, tá saciado? Ou não come. E assim segue repetindo, seguindo os instintos naturais do corpo. Aqui a gente vê algumas fotos de aborígenes. Aqui essa foto é bem bacana que mostra incrivelmente como esse pessoal está em forma, né? Sem saber o que caloria significa, sem comer em déficit calórico necessariamente. O pessoal basicamente comia o que tinha ao redor, na verdade, comia o que tinha ali, não era porcaria, não tinha hambúrguer, não tinha nada, comia da terra e mesmo assim estava em perfeita forma, em perfeita saúde no geral, sem doenças crônicas como a gente vê hoje. E obviamente que a boa notícia é que você não precisa viver como se estivesse numa tribo, não precisa viver como um selvagem para poder curtir muitos dos benefícios que essas tribos, essas pessoas mais tradicionais antigas tinham. Na verdade, a gente não precisa viver da mesma forma para obter esses mesmos resultados. A gente só precisa tirar do caminho que está atrapalhando o processo. Então a gente vê que apesar de todo o estilo de vida diferente que essas pessoas nas tribos antigamente tinham, uma coisa que a gente tem acesso ainda hoje é, em muitas partes, uma alimentação limitada em porcaria, uma alimentação rica nos alimentos mais nutritivos, saborosos, prazerosos, gostosos e naturais de verdade que a mãe natureza fornece pra gente. Então a gente está falando aqui em carnes de todos os tipos, peixe de todos os tipos, frutos do mar, frutas, tubérculos, etc., laticínios, ovos, né? Alimentos que nós sempre reconhecemos como espécie como alimentos, não é verdade? Então a gente pode ter isso em comum ainda com esse outro pessoal. E aqui está a grande sacada, porque com uma alimentação forte como essa, natural, você não precisa mais viver com fome, você não precisa mais viver em déficit calórico, porque a qualidade da sua alimentação determina automaticamente a quantidade. Quando você ingere alimentos que são alinhados com a sua biologia, sua fisiologia, nossa história como espécie, nosso sistema digestivo, o que acontece? A gente pode começar a contar com nossos sensores naturais de fome e saciedade, como sempre foi na história, e não mais precisar criar esse artefato e ficar maluco contando calorias, controlando macronutrientes no dedo para poder manter a forma. E essa é a verdadeira liberdade alimentar. Então a escolha aqui é muito simples. Vou te falar já, só lembrando, se você gosta desse tipo de coisa, não segue o canal, siga o canal aqui, pode deixar um comentário para mim também, eu dou uma respondida para você depois. E se você gosta de entender mais como o corpo funciona baseado em ciência, eu tenho um podcast para quem tem cabeça aberta chamado Podcast Papo Forte, uma conversa que eu tenho toda semana com você, baseada em evidência, baseada na minha experiência também. Você pode seguir o podcast Papo Forte em vídeo ou em áudio e no Spotify, etc. E todos os links estão em papoforte.com.br. Então, se você gosta de aprender mais sobre o seu corpo, siga lá o podcast Papo Forte. Então vamos lá, a escolha é muito simples. Você quer comer uma dieta lotada de porcaria? Legal, você vai precisar controlar as suas calorias, você vai precisar comer em déficit calórico para controlar os danos disso aí. Agora, você não quer viver uma vida com fome controlando calorias e comendo em déficit calórico? Simples, não coma uma dieta de porcaria, é muito simples. O seu corpo já é feito para que você não precise controlar as calorias, para que você não precise comer em déficit calórico. Tudo que você precisa fazer é não esculhambar esse sistema. Como é que a gente escolhemos esse sistema? Com péssimos hábitos alimentares. E quando eu falo em não comer uma dieta de porcaria, não significa que você precisa
comer como um santo sem nunca pisar na bola? Eu quero dizer que você não precisa comer porcaria tão seguido, porque você não vai ter nem vontade de comer porcaria tão seguido, porque você vai estar bem nutrido, com a quantidade de energia correta no corpo e ainda assim curtindo saúde e curtindo sua boa forma. Isso é liberdade alimentar. Liberdade, inclusive, de excluir muitas porcarias da sua vida sem mesmo você sentir vontade de comê-las. E vou te dizer, muita gente que vive comendo em déficit calórico, comendo pouca caloria, passando fome semicronicamente para manter a boa forma, esse pessoal vive pensando em comer porcaria. O corpo está sempre pedindo porcaria, porque porcaria no geral é uma fonte densa de energia. Então as pessoas estão sempre com aquela gula por comer porcaria. Então além da fome crônica, além da baixa energia, todos os problemas metabólicos que podem ocorrer pelo déficit calórico, as pessoas ainda vivem nessa briga diária, lutando contra a gula de comer porcaria. Isso, na minha opinião, não é uma vida que deveria ser vivida e muito menos promovida. E ainda outra coisa aqui, pessoal, a maioria desses influencers super fit, homens e mulheres que a gente vê por aí, são pessoas mais novas, né, aí nos seus 20 anos ou 30 anos e pouco, né? São pessoas mais novas que comem porcaria, vivem sem déficit calórico, porque fitness, um corpo fit, não significa um corpo metabolicamente saudável necessariamente. E muitas dessas pessoas acabam notando os problemas, o custo desse estilo de vida depois dessa idade um pouquinho. Começa a perceber, meu painel hormonal não tá tão bom, ou começa a ter alguns problemas, ou alergias, problema autoimune, começa os problemas metabólicos, começam a aparecer, a pessoa não entende o porquê. Porque, pessoal, a gente sabe, aqui se faz, aqui se paga, não é verdade? Então, para tudo existe uma consequência. Só que às vezes a consequência vai aparecer depois. Então essa pessoa, como tem um metabolismo novo ainda e tudo mais, é bastante jovem, o corpo consegue se virar bem com esses empecilhos que a pessoa está colocando na sua dieta, mas depois de um tempo começa a causar problema. Só que até lá, essa pessoa já veio promovendo esse tipo de coisa para outras pessoas que também vão descobrir só depois que isso é um problema. Então essa é a minha mensagem para você, uma mensagem, eu espero, sóbria, de liberdade alimentar, para a gente contar menos com a calculadora e mais com nossos instintos humanos de fome e de saciedade. E a forma como a gente controla isso é basicamente com a qualidade da nossa alimentação. A gente pode esculhambar o sistema, daí a gente vai ter que controlar, fazer o papel que o nosso organismo faria, que é de controlar o que a gente está ingerindo, a quantidade que a gente ingere, ou simplesmente uma qualidade boa, e daí nosso corpo controla automaticamente quanto a gente come, e ao mesmo tempo a gente fica saudável, feliz e mantém a boa forma sem problema na cabeça. Agora, quer ver um exemplo de uma pessoa que conseguiu resultados incríveis sem ficar comendo em déficit calórico, somente ajustando a qualidade da alimentação? Vem comigo. Quem mandou o estado para mim aqui foi a Eliane Scorsafava. Ela escreveu: sempre fiz dieta e tentava emagrecer e nunca deu certo. Até que um dia eu conheci o Emagrecer de Vez e mudou minha vida completamente. Eu costumo dizer que a minha vida se resume em antes e depois de conhecer o Rodrigo Polesso. Obrigado. Obrigado por todas as dicas. Com elas e a academia, eu eliminei 30 quilos. Parabéns pra você, que alegria, obrigado, eu adoro ver casos de sucesso de vocês, me mandem casos de sucesso, vocês podem me mandar lá no Instagram, que eu vejo, no Rodrigo Polesso, lá eu adoro ver casos de sucesso, fotos anos depois, etc. E pessoal, se você quer fazer como ela e a tua prioridade é emagrecer de forma correta, sem ficar contando calorias, sem passar fome, eu sugiro que você entre no meu programa de emagrecimento chamado Código emagrecerdevez.com.br, já ajudou tanta gente e pode ajudar você também. Então dê uma olhadinha se o objetivo é emagrecimento com prioridade, aqui em Código emagrecerdevez.com.br. Maravilha, pessoal, essa foi a mensagem de hoje para você. Viver em déficit calórico é tão complicado e eu não recomendo para ninguém, e é uma coisa perigosa a longo prazo e obviamente não é sustentável, então me dói muito o coração de ver muita gente aí promovendo esse estilo de vida. Dieta flexível como o que quiser, desde que você controle essas calorias, esses macronutrientes no dedo. Tem controvérsia. Se você se dá bem com isso agora, não tem problema. Mas quando as coisas começarem a não funcionar mais, quando você começar a ver problemas, ver sintomas, aí você pode talvez pensar no que eu falei nesse vídeo aqui, para você ganhar a verdadeira liberdade alimentar, poder emagrecer e manter a melhor forma da sua vida sem mesmo pensar em calorias. Isso é liberdade alimentar, ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Me conta nos comentários o que você acha disso aí, se você quer viver com fome ou quer viver com liberdade alimentar. Eu vou gostar de saber, ok? Um grande abraço, forte abraço para você. A gente se fala na próxima. Até mais.